Fala, rapaziada, beleza, beleza? Robilon na área com vocês. Nós vamos com a geografia, a ciência do espaço, a geografia e sua interdisciplinaridade. Segura aí. Então agora eu vou falar sobre urbanização. É isso, urbanização. Uma que vai para trás, vai para frente, vai para o lado. Vai, Robilon. Urbanização vem de (3.200 a.C.), urbe, urbano, citadino, ou seja, cidadão da cidade. A urbanização é quando a população da cidade supera a população do campo, beleza? Então isso é urbanização. Brasil 1940, você tinha o quê? 80% no campo e 20% na cidade. Brasil 2025, é o contrário, você tem 80% na cidade e 20% no campo. Beleza? Então a urbanização está na área e tem o quê? Tem ali um mapa mental que eu mandei para vocês, né? Que tem algumas coisas que você tem que saber, que é o chamado geografês, a megacidade, a megalópole, a metacidade. Essa é nova, hein? A metacidade são cidades que têm mais de 30 milhões de habitantes. Qual é a tendência do mundo? É cada vez ser mais urbano. As pessoas vão cada vez mais viver em cidades. Porque a urbanização é sempre falada, professor, você fala isso, coisa e tal, falo, porque ela sempre cai. População e urbanização vão sempre cair. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque são matérias que a geografia trabalha especificamente, a história não trabalha muito isso. Beleza? Então urbanização na área, fiquem ligados, 80% do mundo, dos 80 bilhões, né, 80% vivem em cidades, tranquilo? Essa é uma situação de urbanização. Agora vamos para uma outra situação, que é agricultura. Agricultura. 8 bilhões de habitantes, não é isso? O que vai acontecer? Em 2050 seremos 11 bilhões. Hoje, produção de grãos em tonelada, 3,5 bilhões de toneladas de grãos. Opa! Vai dar problema. Vai dar, nós temos que melhorar essa tecnologia aí, para poder alimentar essa galera toda aí. Beleza? Beleza? Tem que se pensar nisso aí. Só para você ter uma ideia, se o poder de consumo de todo mundo fosse igual ao de um americano e de um europeu, nós teríamos destruído 3 planetas Terra e teríamos destruído 50% de um quarto planeta Terra. Então, mesmo com a tecnologia da questão da agricultura, o que acontece? Temos que melhorar mais para poder o quê? Para poder aumentar a produção de grãos. Significa que não podemos o quê? Desertificar, para poder depois irrigar, porque aí você tem estresse hídrico, que é um outro problema aí. Então, o Brasil, por exemplo, em que situação ele está na produção agrícola? É o quarto do mundo. Primeiro, quem é? O gigante do mundo, a locomotiva geopolítica, geoeconômica do mundo, que é a China. Ela é a primeira na produção. Segundo, os Estados Unidos da América, em plena decadência, né? Terceira, a Índia. Quem diria, hein? Quem diria o capitalismo destruindo os Estados Unidos? Extremamente engraçado, essa é boa, hein? E, em quarto lugar, o Brasil. Então, a gente tem que aumentar essa produção de grãos aí. O Brasil, por exemplo, tem uma área, tem uma área plantada de soja do tamanho da Espanha. Não é isso? Isso é muito importante o quê? É muito importante a gente estar sacando isso aí. E enquanto isso você tem problema de fome, porque como nós somos colônias de exploração, o que acontece? A gente exporta tudo, depois vai tentar abastecer o mercado interno. Não vai dar. Os Estados Unidos, por exemplo, faz diferente. Eles não só têm pontos negativos não, tem positivo também. Ele abastece primeiro o mercado interno e que sobra ele exporta. Então isso aí deveria ser feito no Brasil também. E não é feito. Beleza, beleza? Então a agricultura é uma coisa que você tem que ficar ligado, que é comida. Comida, geopolítica, ó, do estômago, tem que comer. Se eu tivesse não almoçado, como é que eu estaria aqui falando essas loucuras todas aqui? Segura aí! Vamos lá, o homem que vai para frente, para trás e para o lado. Agora nós vamos com população. Não é isso? E aí, ó. População, aí você perguntou, os alunos perguntaram, professor, como é que tá? Tá aqui, ó, tem que estar aqui. Se não tiver aqui, o chefe tá aí, vai dar ruim para mim. Não é isso? Então, população brasileira, 215 milhões de habitantes.
mundial, 8 bilhões de habitantes. Problemas à vista, professor? Problemas à vista. Transição demográfica. Poxa, professor, e essa transição demográfica a gente vê em tudo quanto é lugar, vê. Por quê? De 1 a 19 anos, nós somos jovens. Aí, tá todo mundo bonito aí, ó, plateia aí, ó, só jovem, todo mundo bonito, malhado, enrijecido, disposto, né? Acabou que vai ficando velho igual a mim, vai ficando, ó. Então, é um problema, porque você vai pegar adulto de 20 a 59 anos, beleza? Ano que vem, eu vou entrar no grupo dos idosos. Ano que vem eu faço 6-0, certo? Qual é o problema? O Brasil, ele está transitando de um país de adulto para um país de idosos. E aí o que acontece? A queda na mão de obra ativa, certo? Você não tem muitas pessoas para trabalhar. E está dando um problema que não vai dar para entrar aqui nesse mérito agora, com essa nova geração aí que está vindo. Na Europa, por exemplo, todos os países europeus, né, eles têm envelhecimento populacional. Aí dá problema, porque aí você não tem pessoas para trabalhar. Eles são ricos porque eles exploraram os outros, né? Mas o que? A lei da ação e da reação. O que está acontecendo? O pessoal da África, ele não quer ir para a África, ele quer ir para a Europa. Né? Então eles estão partindo para lá. E aí a Europa vai o quê? Ela vai se negar a receber essas pessoas. Exatamente porque aí vem a xenofobia, certo? Que é o ódio o quê? Ódio ao estrangeiro. Com o desemprego estrutural, que é o desemprego provocado pelo avanço da tecnologia de ponta, vai complicar, porque o imigrante é visto como aquele que vai tomar o emprego, certo? Na realidade, um tema até um pouco de sociologia, a gente não está o quê? Tendo o fim dos empregos, né? Nós temos uma transformação dos empregos. Os empregos estão sendo transformados. Então agora, por exemplo, nas grandes transnacionais, o cara tem que dominar 6 línguas. Que entrou o mandarim. O mandarim chinês tem 3.000 ideogramas. Se vira, moleque. Se vira. Você só entra numa grande empresa transnacional, você dominar umas 6 línguas aí. Senão tu não vai entrar. Então essa questão de população, por exemplo, a movimentação da população no mundo é gigantesca por causa de questões ambientais, por causa de questões de melhor desenvolvimento econômico. O cara não vai sair de um país pobre para ir para outro país pobre. Ele vai querer sair daqui e vai querer ir para o Canadá, pô. Ele não vai querer sair daqui e ir para outro país pobre. Isso movimenta a população. Catástrofes ambientais também movimentam a população, certo? Que a transhumância, por exemplo, continua essa movimentação do Nordeste para o quê? Para o Sudeste, diminuiu um pouco, mas continua, certo? Então, tem que dar o quê? Um jeito para desenvolver o Nordeste, para segurar as pessoas lá, para que elas não saiam de lá para vir para o quê? Para essa região aqui que já está lotada, né? O complexo Centro-Sul, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, já estão lotados, né? Então você não pode o quê? Você não pode ter muita gente mais aqui. Lotou, né? Cresce muita população, aumenta a pobreza. Aumenta a pobreza, o Estado não dá conta. Aí vem o Estado paralelo, que é o narcotráfico, que é a milícia, né, que a gente está vendo no dia a dia aí. Ou seja, Estado ausente, máfia presente. Né? O século do crime, José Arbex Júnior, essa frase está nesse livro. Estado ausente, não recolher essa não, hein? Saiu, hein? Estado ausente, máfia presente. Onde o Estado não está, alguém vai fazer o papel do Estado. Tranquilo? Então a gente tem essas questões todas rondando. Como a geografia é muito interdisciplinar, o que acontece? Ela vai mexer com essas situações. Brasil ainda trabalha o quê? Trabalha uma teoria ainda do século XIX, sim, uma teoria do Herbert Spencer, que é o darwinismo social. Apesar de o Brasil não ter branco, o Brasil é um país que é racista, né? Bastante racista. Então, quando você teve a chegada de imigrantes, entre 1880 e 1902, chegaram 2 milhões de imigrantes no Brasil, italianos e alemães. Qual era o objetivo? O objetivo era substituir a mão de obra escrava pelo trabalho assalariado do europeu. Beleza? Tá tranquilo. Mas o número um, era o quê? Era o embranquecimento da raça. Fazer com que nós brasileiros nos tornássemos loirinhos de olhos azuis. O que não vai acontecer, né?
aí não é comigo, né? Aí vai entrar a genética, coisa e tal. Então aqui nós somos miscigenados. Todo mundo tem um pé na África, todo mundo tem um pé na Europa, todo mundo tem um pé na Ásia. Cabelo lisinho do meu amigo professor Joel, né? Lisinho. Você não vê muito. Né? O cara que toma banho, passa a mão de coco e sai. Né? Você não vê. Você não vai encontrar muito, porque o quê? São poucos que tem. Provavelmente o colega tem uma descendência indígena, como eu também tenho, mas tem de negros também. Então a miscelânea no Brasil é muito misturado, mas tem racismo. Aí a gente tem que acabar com essa situação. Segundo os estudos, a questão do racismo ela vai ser amenizada, que é um absurdo, daqui a 100 anos. Certo? Então você continua tendo que embranquecer, né, na tentativa de embranquecimento da raça. E nos altos escalões, né, não vou entrar no mérito, quando se escolhe uma pessoa para casar, é loira de olho azul. Azul. O que você está querendo dizer com isso, professor? Que o olho azul é o olho de branco. Na Alemanha nazista, os olhos verdes iam morrer. Todas as pessoas que tinham olhos verdes na Alemanha, o Hitler ia matar. Por que ele ia matar? Porque o olho verde, olha a biogeografia, ele deriva do castanho, certo? O olho do branco é azul. Igual do Daniel Krieg, hein? Ah, eu com o olho daquele, hein? Do 007, hein? Ah! O Bilu ia fazer sucesso, hein? Aquele olho azul mesmo, beleza? Então, esse é um dado bastante interessante. Um outro dado que está assolando o mundo. Meu chefe vai me matar, mas eu tenho que falar. É o quê? É o meio ambiente. Vamos ver se ele vai vir aí na tela. Olha o meio ambiente aí, toca. Passeio da população. Agora eu vou falar de questão ambiental. É isso então? Aê! Demorou, mas chegou. Aí, ó. Recusar, reciclar, reduzir, não é isso? Rechazar, isso, e aqui recuperar. E a terra, né? A terra não vai aguentar não, moleque. Chama-se ecomalthusianismo. Os amigos estudaram, né? As teorias demográficas do pastor Robert Malthus, né? Thomas Robert Malthus, 1798, né? Ele estava preocupado, né? Ele pregava um troço meio complicado, que é a abstinência sexual, né? Casar depois dos 35 anos, para controlar o quê? A taxa de natalidade, certo? Malthus o quê? Estava certo, estava errado. Porque século XVIII, ele estava vivendo naquela época. Mas hoje você vê que o quê? Nós vamos ter problema com isso aí. O ecomalthusianismo diz que a Terra o quê? Que a Terra pode chegar a um esgotamento. Você tem um crescimento populacional muito grande e a Terra o quê? E a Terra não resistir. Essa é a questão ambiental. O que significa isso? Qual é a boa, professor? A boa é crescimento econômico com sustentabilidade. Ah, mas você está defendendo a não exploração da natureza. Presta atenção, presta atenção. Voltar lá no Francisco Alves Mendes, Chico Mendes, analfabeto, dava palestra no mundo inteiro. Ele que criou basicamente a ideia do desenvolvimento sustentável. Você vai o quê? Você vai explorar, não é isso, sem degradar o meio ambiente, para não comprometer as gerações futuras. Poxa, professor, quem é que está fazendo isso? Quem é que está fazendo? Ah, professor! Quem é que está fazendo isso é a líder do mundo. Né? O pessoal está bravo aí, mas não tem jeito não. Agora é a curta duração. Agora o comando é asiático. É isso. Se você tem uma saída para a Ásia, é muito importante. Por quê? 60% do PIB mundial sai da Ásia. Com número não tem jeito. Você falou em número, não vai dar para contestar o velho Rob Lowe. 75% da população mundial está na Ásia. E 75% dos recursos energéticos também estão na Ásia. Então, quer dizer, então, o que ela está fazendo? Ela usava 90% de carvão. O pessoal fica bravo, né? Mas ela é brava mesmo. É isso, ela usava 90%, agora ela já usa 60%. Ela está construindo rodovias e ferrovias a 5 mil metros de altitude. Tem a nave-mãe que solta um monte de drone. Isso, então, quer dizer, ela é a oficina do mundo. Tudo que você falar de importação e exportação, ela o quê? Ela comanda. A entrada dela na Organização Mundial de Comércio, por volta de 2005, mais ou menos, 2006, ela favoreceu o mundo inteiro.
o mundo inteiro foi favorecido. Porque tudo que você pensar de importação e de exportação, ela é braba. Por isso que ela é chamada de oficina do mundo. Mas vamos em meio ambiente. Não vou falar do aquecimento global, não. Hoje não vou, não. É isso. Deixa o aquecimento global para lá. Vamos falar de outras coisas, certo? Tipo o quê? Tipo estresse hídrico. Problemas com a água, certo? Um lugar que tem problema com a água. Camarada, eu não viajo muito, eu sou geógrafo de livro. Só gosto de ficar em casa intocado com a geladeira cheia. É isso, então. Você vai para Cabo Frio, por exemplo, na alta temporada. Você vai ter problema. Que a população quintuplica. O que eles estão fazendo? Eles estão tirando a água do lençol freático. A física aí, ó, geofísica. Se você tira a água do lençol freático, você cria um vazio, você perde a pressão hidrostática. Isso em geografia é chamado subsidência. Muitas cidades estão o quê? Estão descendo. Sydney, na Austrália, por exemplo, tem o quê? Tem subsidência. Tem 4 milhões de habitantes. Certo? Então, é importante olhar isso. A questão da camada de ozônio, CFC, clorofluorcarbono. É isso. Se você diminuir o CFC, em 5 anos ela está recuperada. Certo? Então, essas questões são muito importantes de você observar. Questão do desmatamento, por exemplo. Desmatamento tem que ser muito observado. Por que o desmatamento tem que ser muito observado? Porque ele mexe no bioma, que é um conjunto, né? O que é um bioma? É um conjunto de ecossistemas. A Amazônia, por exemplo. A Amazônia é um bioma, o bioma amazônico. Se você faz um desmatamento, o que acontece? Você mexe no regime de chuva. Você desmata, todo ano, se desmata na Amazônia, diminui um pouco, né? Uma área do tamanho da Holanda, certo? Por quê? É igual um livro chamado Selva, de um rapaz que foi até delegado aqui em Volta Redonda, Alexandre Saraiva, o nome dele, que ele vai trabalhar na Amazônia com essa questão ambiental, não é isso? Então ele vê que é muito difícil, que ele reúne tipo uma tropa de elite, mas ele fala que o quê? Tem sempre alguém dentro desse grupo que vai ser obrigado a trair a situação, que ele tem a família toda envolvida, é envolvida com grileiro, com garimpeiro, com madeireira, com pecuária, com agricultura. Então toda a área que ele ia dar batida, o pessoal já tinha o quê? Já tinha corrido, porque alguém avisava. Aí ele viu que o quê? Ele conseguiu combater, mas seria muito difícil ele trabalhar com essa questão do desmatamento, que é uma coisa que chama muita atenção, que vai acelerar um processo mais tarde, que está acontecendo no sul, que é um processo de desertificação. Todos os problemas, por exemplo, de chuva, sol, vento, se você pegar o estado, tá uma questão, qual é o estado que mais vai sofrer com questões ambientais? É o sul. A posição geográfica dele coloca ele numa condição problemática, certo? Então isso é um grande problema que você vai ter para o futuro. Isso vai aumentar. O problema é que você desertifica e você precisa comer, né? Aí você tem que irrigar o deserto. Se você tem que irrigar o deserto, você usa mais água. Então dá o problema que você precisa comer. É igual no sertão nordestino. Você pegar lá o Vale Médio do Rio São Francisco, de Pirapora a Juazeiro, você produz tudo. A terra é boa, né? Mas a água não vem de cima. Ela tem embaixo. Lençol freático. Se você pega a água do lençol freático e irriga, o que é que vai acontecer? Vai dar produção. Quem é o maior produtor de uvas do Brasil? Quando eu era criança, já faz muito tempo, né? Quando eu era criança, a uva era muito cara, muito cara. Hoje continua cara, mas já não é tanto, né? Não é baratinha, mas também não é extremamente cara. Porque 90% da produção de uva do Brasil sai da onde? Sai da onde? Aí o pessoal, do sul não. Já foi o sul. 90% da uva do Brasil sai do Vale Médio do Rio São Francisco. Basta pegar a caixinha e ver aqui, ó. Tá escrito assim, ó. Vale Médio do Rio São Francisco. Então você tem manga, melão, melancia, abacaxi, né, goiaba, sendo que o destaque é a uva. Agora eles estão produzindo lá maçã e pera. Porque o Brasil não tem só coisa ruim não, gente. O Brasil tem a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Ela é a maior do mundo. Ela foi criada em 73, no primeiro choque do petróleo. Já estão, maçã o Brasil já produz, né? Agora estão produzindo pera lá. Logicamente que algumas frutas, por exemplo, você não consegue produzir aqui ainda. Elas são de outras áreas, que é o pêssego, por exemplo, essa ameixa
né, escuras, gigantes, elas são caras, porque elas são de áreas que não tem muita água. Só a geografia é de alunos espertos, e vocês são espertos. Se você está numa região que tem pouca água, toda fruta que vai aparecer nessa região, ela tem muita água. É o figo, é a ameixa, é a pera, é a maçã, são todas elas, é a uva, são todas elas do clima mediterrâneo. Mas foram que adaptadas aqui, e com a tecnologia você consegue produzir. Eu estou falando que eu gosto muito de fruta, a única coisa que eu sei fazer é salada de fruta, mais nada. Nem fritar um ovo eu sei. Então é importante você lembrar dessa questão ambiental. Você pode crescer economicamente e o quê? E trabalhar com o meio ambiente. Você não precisa degradar o meio ambiente. É que o que existe é chamada ganância, né? A ganância é o quê? Já foi provado em pesquisas que um cachorro americano ele se alimenta muito mais do que um cidadão africano. Gente, enquanto o mundo estiver assim, não vai haver melhora. Você pode ver que quase ninguém fala da África. Eu sou ninguém porque ela não interessa. Só tem pobre, né? Aí eles vão que eles detonam, a mídia detona, né? Não falam muito, você pode ver o noticiário. A mídia toda comandada, não vou nem mencionar por quem, já sabemos por quem. Então ela vai colocar na tua cabeça o chamado domínio de mentes e corações. E não adianta você falar. As mentes e corações dá o quê? Isso? Beleza, vamos pro próximo. O próximo deve ser a questão IE. Ih, Nossa Senhora Aparecida! Vem eles aí, hein? O Oriente Médio, o estômago geopolítico do mundo. Ih, lá pega, hein? Pega em todos os setores, né? Como o mundo está polarizado, né? Sabe como é que é, né? Nós vivemos a Segunda Guerra Fria. Não é isso? Então, você tem um confronto hoje entre quem? Vamos lá. O confronto hoje é entre o quê? Entre a China e os Estados Unidos. Gente, tem que reconhecer a derrota, velho. Eu perdi, mas ganhou por muito tempo. Está dominando muito tempo. Só que agora perdeu. Daqui uns anos a China também vai perder. Daqui a 50 anos alguém vai passar ela. A disputa agora não é militar como ele quer fazer. A disputa é tecnológica. A disputa da tecnologia. A tecnologia 5G é deles. O avanço, por isso a briga é muito grande. Então o Oriente Médio é uma área que você tem problemas, principalmente petróleo, posição geoestratégica, ausência de terra fértil, as três principais religiões monoteístas do mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo. Então, quer dizer, e uma outra coisa que ninguém fala, todas as guerras no Oriente Médio, elas tiveram como grande problema a água. Só 30% das águas no Oriente Médio, elas são o quê? Elas são superficiais. 70% das águas são infiltradas. Tanto é que se você perguntar, os rios do Oriente Médio. Ah, professor, é o rio Tigre e Eufrates. Claro, né? Só tem ele lá mesmo. O rio Litani, que é do Líbano, esse ninguém lembra. Só lembra que Israel quando tomou o Líbano, né? Queria tomar, né? Mas ninguém fala. Mas Robilu fala. Também por causa do quê? Por causa da água lá. Eu não vou entrar nesse mérito, não. Beleza? Então, esse é um panorama geral que a gente tem. Um outro confronto que a gente está tendo aí é a disputa também entre a Rússia e os Estados Unidos. Certo? Também está dentro do panorama da Guerra Fria. Tem ainda os BRICS, né? A questão que dos blocos econômicos. Esses blocos econômicos aí estão liderando um processo de desenvolvimento do sul global. Tranquilo? Então, sempre lembrando, a guerra da Rússia com a Ucrânia, por exemplo. Vou tentar fazer alguns exercícios aí. Pode colocar aqui. Ainda tem isso aí, ó. Pré-sal. Certo? Vou falar rapidinho. 7.000 metros de profundidade, 2.000 metros essa camada de pré-sal. Sergipe, por exemplo, descobriu agora uma grande quantidade de petróleo. Só que a 7.000 metros. Então você tem que perfurar isso aqui para ver se você tem o quê? Petróleo de boa ou má qualidade. Então você não pode se arriscar assim. A salvação do Brasil, nem tanto. Foi descoberto em 2006. Se fosse o Brasil, não estaria o quê? Não estaria assim. Tranquilo? Então, a geografia é uma matéria muito ampla. Então ela envolve muita coisa. Não é à toa que você está tendo escassez de professores de geografia. Exatamente que obriga o camarada, ele o quê? Ele não precisa ser especialista em todos os instrumentos, mas ele tem que saber tocar um pouquinho. Tranquilo? Vou fazer alguns exercícios aqui. Olha aí, ó. A guerra na Ucrânia.
Sevastopol, não é isso? A base militar que foi criada em 1783 por Catarina a Grande. Então a guerra na Ucrânia, você vai ver que o panorama dela aqui é o quê? É o que o Vladimir Putin falou, ó, não se aproxima da Rússia não. Nem a OTAN, nem a União Europeia. Se vocês ficarem aí, tá legal. Agora não fica se aproximando não. Aí começou a se aproximar, o que ele fez? Ele tomou a Crimeia, né? Em 2014, que é a resposta. Pode colocar aí, ó. Aê! A Crimeia é uma península. Ali está a base de Sevastopol, a base militar. E ali está o Mar Negro, que é o quê? Que é o mar que não congela, certo? Então, essa área aqui, gente, ninguém vai o quê? Ninguém vai dominar. Ele não vai deixar. É o xadrez geopolítico, é o jogo de xadrez. Quem joga melhor, ah, professor, você não defende ninguém. É o jogo. Quem mexe melhor as peças vai vencer. Pode pôr outra. E aí, ó, vai lá. Mostrando aqui a questão da guerra na Ucrânia, contexto e motivo mais importante. Quem vai negociar a paz? Aí você tem um texto, gente, vou ensinar um macete. Esse texto é para encher um pouco de linguiça, tá? Quando você vai aqui no final, você pega isso aqui, ó, é uma situação que aí você vai matar a questão. Você tem que fazer muito rápido. Pode jogar. Para me ver. Então, olha só, ele dá o quê? Ele dá uma questão gigante. Agora vamos ver a certa. É isso? Olha lá. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia, ele remete na formação da União Soviética, em 1992. Não é isso? Desculpe. Em 1922 surgiu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Rússia errou. Ela fez uma russificação, ela tomou aquilo tudo na força. Então, em um momento, aquela galera que foi tomada à força se separou, que foi em 91. Não é isso? Bom, pode ir na outra. Vamos lá. E aí, ó. Olha ela aí. A Rota da Seda. O Brasil vai ser rasgado agora por uma rodovia que vai rasgar o Brasil, vai criar um investimento de 400 bilhões. Vai criar uma saída lá no Pacífico. Né? Adivinha de quem? Né? Aí que está o negócio, né? Isso vai facilitar a vida do Brasil. Certo? Essa Rota da Seda é antiga. Quem viu o Marco Polo, já viu na Netflix, vai ver isso aí. Né? Então ela voltou. Só que tem alguém que não está na Rota da Seda. Tem alguém que não está. Não vou contar para vocês. Né? Vocês vão adivinhar que tem gente que não está. É isso, então aí vai dar ruim. Pode seguir. Eu sou imparcial. Eu coloco o que é verdade. O pessoal às vezes fica um pouquinho bravo. Bate aí. Vamos ver. Olha lá. Expansão e desenvolvimento de mercadorias de exportação e bens de consumo produzidos pela China. Já falei com vocês. A China é a oficina do mundo. Deixá-la fora e ela faz uma linguagem que o velho Rob Lu criou. O mutualismo geopolítico. Ela chega e fala assim, você aí, você tem minério de ferro? Aí eu tenho. Eu quero seu minério de ferro. Você me dá? Dou. Mas o que você quer que eu faça aí? Aí eu quero que você melhore toda a infraestrutura de transporte, toda a tecnologia de ponta. Construa 400 escolas, deixa comigo. Eu faço. Não é aquela que vai, só tira, depois ainda mata. É esse, então, isso é muito importante você observar. Pode ir para outro. Vamos lá. Ó, sobre as disputas comerciais entre a China e os Estados Unidos. A ilustração representa o quê? O pau está quebrando. Né? Semicondutores. Por que o americano, né, ele não quer que a China tome Taiwan? Mas, professor, eu li que Taiwan é da China. Taiwan é da China. Certo? Mas por que ele não quer? Porque ele gosta de se meter em lugar que não interessa. Mas a China já avisou. A minha disputa é comercial. Mas se tiver que ser bélica, vai ser. Por que ele quer Taiwan? Porque Taiwan produz 57% do microchip do mundo. Tá vendo? Então, bate aí a alternativa certa. Olha lá, corrida tecnológica entre dois países pelos semicondutores. Entendeu? Então a guerra é tecnológica. Beleza? Vamos para a última para fechar. Tem mais uma aí? Ou acabou? Fechou? Então, beleza. Então, sempre lembrando, urbanização e população são matérias que vocês têm que ver. Mais China, mais Rússia e os BRICS. Valeu, rapaziada. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado aí. Valeu?